Efésios, capítulo 3, versículo de número 16. Glória a Deus. Efésios, capítulo 3 e versículo de número 16. Glória a Deus. Espero os irmãos abrirem. Como sempre, gosto que os irmãos acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, verso 16. Glória a Deus. Efésios, capítulo 6, 16. Acharam? Temos também nosso telão para que você possa acompanhar. Amém? Efésios, capítulo 3, versículo 16. Me perdoem se eu falei 6, tá? Mas 3. Efésios 3,16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante a seu Espírito, no homem, me ajudem aí, no homem interior. Assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de uma parte, de um terço, não, mas de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Poder sentar. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou repartir aqui hoje. E eu quero que nesta noite a palavra de Deus ela gere em nós mudança. Que a palavra de Deus ela gere em nós um nível de confiança. Porque a palavra de Deus é que muda as coisas. Amém, queridos? Muda. E nós lemos aqui nesta noite uma palavra revelada pelo Espírito de Deus, e tudo que está na palavra, escrita por 40 homens, aproximadamente 2000 anos, levou o tempo da escritura, por 40 autores que viveram nas suas mais diversas épocas, sem se conhecerem. E aqui Paulo está dizendo, e pega o texto central: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Quantos creem na palavra de Deus? Quantos acreditam na palavra de Deus? Então nesta noite eu quero primeiro dizer aos irmãos que a palavra de Deus é que traz luz à escuridão. Estão me ouvindo bem? A palavra de Deus, ela gera em nós uma nova natureza. A Bíblia diz, os Salmos diz que a palavra de Deus é como lâmpada para os meus pés. Então nesta noite eu quero profundamente que a igreja não perca nada do que eu quero repartir com você aqui hoje. Nada. Porque eu creio na palavra de Deus. E a palavra do Senhor começa dizendo que existe um poder, existe uma graça, existe uma bênção, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu peço
ou daquilo que eu penso. Vamos parar aqui agora. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, diga mais, daquilo que eu peço e daquilo que eu penso. Os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos, os seus caminhos não são os meus caminhos. Por isso, nesta noite, você está diante de um Deus poderoso, que quando Ele observa a nossa vida, Ele diz: eu posso fazer muito mais daquilo que você está pedindo, eu posso fazer muito mais daquilo que você está pensando. Entendes? Agora, o segredo, no grego, na palavra grega, o que quer dizer a palavra infinita? A palavra infinita no grego significa algo superior, algo superabundante, algo excessivo, algo mais que abundante, algo mais que alto e algo além da medida. Nós estamos diante de uma palavra que tem um significado que é algo superior, é algo superabundante, que é algo excessivo, que é algo mais do que abundante. Dá para entender isso? É o que a palavra está dizendo. É muito mais alto, é muito mais profundo, é muito mais largo. Por isso, nesta noite, eu desejo, através da palavra de Deus e através do Espírito Santo, que você entenda que existe um poder que nós opera. Agora, quais são as armas que operam em nós? É a nossa fé, medida de fé. Agora veja bem, o poder que nós opera, Deus está dizendo que tudo é condicional. Por isso que alguns brincam que uns fé de menos e uns fé de mais, ou melhor, fé a mais e fé de menos. Por isso que a Bíblia é retratada de homens que venceram e que homens que sucumbiram. Porque se nós olhar hoje, os heróis da fé, eles tiveram uma fé que nos assusta, mas alcançaram vitória. Agora veja bem, eu quero esclarecer melhor essa palavra. Eu quero que você leia comigo em 1 Coríntios, capítulo 4, e versículo 20. Nós vamos esclarecer melhor sobre a fé, sobre o poder que nós opera. Amém? Aquilo que nós cremos, aquilo que nós dizemos que cremos, aquilo que opera em nós. 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 20. Estamos falando de que nesta noite? Estamos falando de um reino. O reino de Deus. E o reino de Deus está funcionando dessa forma. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não é o quanto eu falo, mas é o quanto eu creio. Não é o quanto eu fico tocando trombeta, mas o quanto eu ajo pela presença de Deus, pelo Espírito Santo no meu coração, e me fortifico na fé em Cristo e transponho muralhas. Estão entendendo um pouco o que estou falando? O reino de Deus não se consiste em o quanto eu falo, mas o quanto o poder de nós, o poder de Deus opera em nós, através do seu Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos o poder e a autoridade para transpor as mais difíceis barreiras. Quero ir com vocês agora aqui em Jeremias
capítulo 17, e do versículo 10, 11, 12, 13. Glória a Deus. Eu gosto muito da palavra, porque a palavra de Deus, ela cria em nós uma nova natureza e novos pensamentos. Estão entendendo? Quanto mais eu ouço da palavra, quanto mais me alimento da palavra, mais eu cresço. E existe uma coisa muito fantástica. Como é que a fé vem? Como é que a fé opera? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir dá. Então hoje vamos acrescentar um pouco a nossa fé. Crê tu nisto? Agora vê aqui exatamente o que Deus está trabalhando. Eu quero que os irmãos fiquem comigo. Eu sei que eu li esse texto, mas a riqueza de Deus, ela trabalha em alguns pontos. Eu sei que eu já abri aqui, mas preciso ler um outro texto com vocês antes. Onde é que começa o trabalhar de Deus? Ela opera onde? Nos nossos corações. Efésios capítulo 3 e versículo 17. Vamos repetir o texto. Efésios capítulo 3 e versículo 17. Glória a Deus. Assim habite Cristo no vosso coração. Onde é que Ele vai habitar primeiro? Em nosso coração. Pela ação da fé, estando arraigados, alicerçados em amor. O trecho da última frase do versículo 16 diz: mediante o seu espírito no homem interior. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Agora ficamos lá. Ficamos em Jeremias capítulo 17, versículo 10. Nós vamos ter uma dimensão do que a Bíblia está nos orientando, como Deus vai tratar as coisas. Olha bem o que a palavra do Senhor diz. Jeremias capítulo 10, Jeremias capítulo 17 e versículo 10. Olha como Deus vai tratar, como Ele vai recompensar e como Deus vai dar frutos aquilo que está em nosso coração. Jeremias capítulo 17 e versículo 10. Glória a Deus. Acompanhando aqui no texto. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para vos dar a cada um segundo o seu caminho o fruto de suas. Quem é que dá a recompensa? Quem é que dá a recompensa? E da onde que procede os caminhos do homem? E quem é que prova o coração do homem? Então cuide com aquilo que você está pensando e naquilo que você tem no seu coração, porque Deus diz que dará segundo o fruto de suas ações. O salmista, quando dizia a palavra: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia diz que o coração é o centro das intenções. Agora veja bem, versículo 11, ele começa a fazer uma simbologia, como a perdiz que choca os ovos que não pôs. Está dizendo algo que não é dela, que não lhe pertence. Como a perdiz choca os ovos que não pôs. Não foi ela que colocou os ovos ali, mas ela chocou igual. Assim é aquele que ajunta riquezas, mas não ajuntou retamente. Veja bem, assim é comparado ao homem que junta a riqueza, mas não foi retamente. Agora vem a consequência: no meio dos seus dias as deixará, se perderá,
e no fim será um homem insensato. Correu e não desfrutou de nada. Quanta gente que junta e o vento espalha. Talvez alguém já teve algum tipo de coisa muito boa, e talvez alguém já desfrutou de algo que não era seu propriamente dito e se espalhou. Amém? Porque não foi ajuntado retamente. Deixa eu dizer algo aos irmãos aqui. Estão me ouvindo bem, irmãos? Quando o Senhor pediu um sacrifício a Abel e a Caim, não tem uma dimensão de que eles levaram qualquer tipo de oferta. Eles levaram o que tinham de melhor. Correto? Abel levou as primícias, foi lá e recolheu o melhor e apresentou ao Senhor. Caim também, com as suas verduras, apresentou o melhor. Mas diz a Bíblia que Deus não olhou só para a oferta. Ele olhou pro coração. Por isso, nesta noite aqui, quem traz a recompensa não é o homem. Quem traz a recompensa é o Senhor. Quem faz para o Senhor, prepare-se para comer da mão do Senhor. Amém, queridos? Agora, olha o versículo 12, 17 e 12. Ele fala: um trono de glória é posto bem alto desde o princípio. É um lugar no nosso santuário. 13. O Senhor, guarda essa palavra, o Senhor é esperança, diga esperança, esperança de Israel. E todos aqueles que o deixam serão, todos aqueles que os deixam serão envergonhados. Não é um, outro, não. Todos aqueles que os deixam serão envergonhados. Olha para o teu irmão que está ao teu lado assim, ó, não deixe o Senhor, porque você vai ser envergonhado. Não deixe o Senhor, você vai ser envergonhado. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Noutra tradução diz, no chão da terra. E tudo que você escreve no chão, o que acontece, irmãos? Desaparece. Os que não andam, os que se apartarem de mim serão envergonhados. Aqueles que se apartarem de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, aquele que é a fonte de água viva. Glória a Deus. Agora olha o benefício contrário. Está no benefício contrário. Mesmo capítulo 17, e agora no versículo 7. Olha o efeito contrário. Olha o efeito contrário. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de crise, no ano de sequidão, no ano de angústia, no ano de tribulações, no ano de dificuldade, no ano de escassez, não se fadiga e nem deixa de dar fruto. É coisa linda. O que determina a fé é quando tudo diz que não, ele não deixa de dar fruto. No tempo de sequidão é tempo de ventos, sol árido, negativas, ventos contrários, tudo dá errado. Mas mesmo nesses dias difíceis, ele não deixa de dar fruto. Me lembro rapidamente aqui daquela menina levada à casa de Naamã. Se lembram disso? Ela foi presa, ela não estava sendo convidada, ela trabalhava como escrava. Tempo de sequidão, longe da família, longe dos pais, longe dos parentes.
E lá naquele tempo de sequidão, mesmo na casa daquele homem que tinha lhe levado presa, ela poderia ficar calada diante da lepra do seu senhor. Poderia ser uma mulher revoltada com o passado e dizer: ó vida, ó céus, por que, Senhor, estou aqui? Mesmo naquele tempo, e conjecturando, limpando, lavando, cuidando dos afazeres da casa. E quando a sua senhora disse que o seu marido tinha uma lepra. Você sabe o que é lepra? Lepra, nós temos aqui em Porto Alegre, na região do Zona Sul, um leprosário. É antigo, ninguém pode entrar mais. Isso é uma doença que já foi extinta. Mas a lepra, Tonho, caía pedaços do nariz, pedaços da orelha, pedaços da mão. Isso era lepra. Não havia cura. E esse homem vivia com uma lepra. Aquela menina vivia em tempo de sequidão. Sim ou não? Escrava, que moral, que honra. E mesmo naquele tempo de sequidão, ela abriu os lábios e disse à esposa de Naamã: tenho as minhas convicções que se o meu Senhor estiver na frente do homem de Deus, que há lá em Israel, tenho certeza que ele vai ficar curado. Mesmo no tempo de sequidão, ela não deixa de dar frutos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nesta noite eu quero tentar passar para vocês que a fé de que nós lemos que tudo posso naquele que me fortalece, não é somente para avançarmos, mas é para suportar o tempo de sequidão. Amém, queridos? Olha o versículo 9, 17:9. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu tenho andado nesses 32 anos da minha vida no Evangelho, e tenho encontrado muitas expressões que me doem no espírito e na alma. Se eu sentir no coração, eu farei tal coisa. Se eu sentir no coração, eu vou na igreja. Se eu sentir no coração, a Bíblia diz que mais enganoso que todas as coisas é o coração do homem. Por isso que nesta noite você tem que entrar para aquilo que a palavra diz e não aquilo que o seu coração está sentindo. Porque às vezes o seu coração vai dizer uma coisa, mas a palavra vai dizer outra. Por isso que os sentimentos que produzem a nossa vida não podem determinar nosso caminho, mesmo que nós não estamos sentindo no coração. Porque não importa o que eu acho, não importa o que eu sinta, importa o que a palavra de Deus está dizendo. E muitas vezes ela vai contra aquilo que vai no meu coração. Nós temos uma natureza carnal e existe uma natureza espiritual. E não há consenso, não há ligação. Quem consulta a carne não serve a Deus. Por isso que você nesta noite está me ouvindo aqui, e talvez muitos com o calor que está aqui dentro, a sua carne pede para ir embora. Mas se você estiver numa praia, debaixo desse mesmo calor, a sua carne não vai mandar você embora. Por isso que quem serve a carne não serve a Deus. Por isso que tem gente que diz assim: se eu sentir no coração, faço. Não, irmão, não é o que você sente, é o que a palavra manda você fazer. Você não precisa sentir, você precisa obedecer. Um dia Deus usou o profeta Samuel. Por favor, me escutem. Eu gosto que vocês me escutem. Desculpa se eu sou repetido. É que eu tenho a percepção física e espiritual que uns não estão me ouvindo. Então me preocupa, não perca tempo. Um dia Deus disse: Samuel, diga a Saul, que era rei, que vá a uma certa cidade e mate os amalequitas, todos eles.
Porque lembrou o Senhor que no dia que o povo de Israel estava saindo do Egito, os amalequitas os atacaram. E tudo que você faz em algum tempo virá o retorno. Existe ali no retorno no reino de Deus, porque Deus jura a si próprio: tudo que o homem plantar, ele há de colher. Então cuidado com o que você planta, porque você vai colher. Tem pessoas chateadas com a vida que estão levando, mas você construiu esse cenário. Então comece a plantar diferente hoje. Não seja vítima. Não. Tem pessoas que às vezes vêm conversar comigo, jogam um monte de problemas, mas você construiu esse cenário. Então a partir de hoje mude esse cenário. Você não pode plantar limão e colher maçã. E diz que Saul, em vez de cumprir a palavra do profeta, quando volta da missão, se não falha a memória, ele poupa alguns reis, algumas donzelas, alguns animais. E ele chega para o profeta e diz: olha, tu mandou eu matar, mas eu entendo que é melhor guardar os animais, guardar algumas donzelas, algumas servas. E ainda ele foi ousado: esses animais servirão para você sacrificar ao seu Deus. E disse o profeta Samuel a Saul: mais importante do que sacrificar é obedecer. Eu não sei, hoje não está um clima bom, parece, mas vamos embora. Não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. Não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz. Por isso que você tem que conservar que mais enganoso de todas as coisas é o coração do homem. Mais que todas as coisas, veja bem, nada é mais enganoso que o meu e o teu coração. Nada, nada é perigoso. Por isso que você tem que embalizar, não o que você sente, mas o que a palavra de Deus está dizendo para você fazer. Mais perverso, quem o conhecerá? 10. Que nós lemos: eu sou o Senhor, que esquadrinho o coração do povo e provo até os rins, para dar a cada um segundo os seus próprios, o fruto das suas próprias intenções. Vamos comigo lá, Hebreus capítulo 4, versículo 12 a 13. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 a 13. Hebreus capítulo 4, versículo de 12 e 13. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que veio. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão me ouvindo. Eu, quando pego a Bíblia e me sento, às vezes eu procuro algo e Deus me dá uma direção. Confesso, como tantas outras vezes, eu tive uma intenção quando sentei na mesa para escrever esses versículos, e o Espírito Santo me dirigiu uma outra direção. Então eu vou ir por aquilo que o Espírito Santo já calou no meu coração hoje à tarde. E eu espero que você receba isso com muito carinho. Amém? Porque a palavra de Deus, para começar, ela não é morta. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela tem direção. A palavra de Deus, ela é comparada com uma chuva que desce do céu, que dá semente e que dá frutos, como a chuva que quando desce tem um propósito. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz Isaías: não voltará para mim vazia, mas porém fará o que lhe apraz. Ela é eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Agora olha, a gente lê esse texto e para. Quer ver a paulada que tem depois dele? Olha a paulada do versículo seguinte: não há
criatura alguma encoberta diante dele. Não há, não existe ninguém que está encoberta diante dos seus olhos. Antes, todas as coisas estão claras, nuas, patentes aos olhos daquele com quem temos a ver de comparecer ou tratar. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos comparecer diante de um Deus que nada está oculto diante dos seus olhos, que nada está encoberto. Não há nenhuma coisa encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos daquele que havemos de um dia comparecer. Amém, queridos? Então nesta noite eu quero te chamar a atenção aqui hoje, de que nós lemos uma palavra poderosa no início da mensagem, que Deus está dizendo que Ele é poderoso para alcançar, para abençoar, além do meu pedido, além do meu raciocínio, além dos meus pensamentos. Crê tu nisto? Crê tu nisto? Deixa aliviar um pouco a conversa aqui, vai melhorar um pouco. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Aos jovens, aos irmãos, à igreja de Jesus, que nós possamos ter em nossa mente a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Quanto tempo temos perdido a minha filha louva a Deus aqui, há pouco tempo louvou. Eu conversei com ela antes de vir para a igreja e disse assim: eu fico feliz de ver tu cantando aqui, mas a minha pergunta é: quanto tempo tem tirado em oração com Deus? Quanto tempo tem perdido tempo, ganhado tempo em ler a palavra de Deus? Não o que você constrói aqui dentro, o que você constrói antes de chegar aqui. Tem muita gente morta espiritual aqui dentro da igreja, porque não construiu nada fora antes de chegar aqui. Amém? Nós não temos uma vida, nós não temos uma preocupação em zelar pelo tempo do Espírito Santo. Então, quando chega na igreja, o culto se torna talvez pesado, o louvor não é bem aquele. Porque o problema nunca foi fora, foi sempre dentro. É uma coisa que eu insisto aqui nas minhas estações. Quantas vezes você para ouvir um hino e um louvor na sua casa? Você convida a sua esposa, a sua filha para orar de mão dadas na sua casa? Por isso que eu, quando leio a Bíblia, eu gosto de, não é ler, é mastigar. Por isso que as pessoas passam correndo pela palavra. Eu digo, irmãos, que a palavra é um tesouro. E às vezes eu paro, sabe? Eu paro e releio que eu releio. Calma aí, não é isso que ele está dizendo. Não, ele está dizendo isso. Puxa vida, ele está dizendo isso. Olha o que está dizendo. Esse versículo 11, eu já estudei, já reestudei, já reli. Cada vez que eu leio, ele me impacta. Hoje ele me impactou de novo. Olha o versículo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É muito complicado isso. A fé é a firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Veja bem, a fé, eu estou esperando, mas não estou vendo. Você tem fé hoje para esperar o que você não está enxergando? Não, você não está enxergando, mas você está esperando. Dá para entender isso? É complicado de entender, fácil de falar. Você está esperando, mas não está vendo? Diga para o teu irmão: você está esperando, mas está vendo? Que loucura é essa? Agora vai complicar a conversa no versículo 2. Olha o 2. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo
foi criado pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que não se vê foi feito do que é visível. Quantos creem na palavra de Deus? Você acredita que o sol e a lua foi criado pelo poder de uma palavra? Este livro está conectado com Gênesis capítulo 1. E se eu pudesse ter tempo, eu leria a Bíblia sentado com vocês, um a um, versículo por versículo. Leia de novo. E disse Deus, haja luz. Diz de novo, haja Deus, haja luz. Amém. Disse Deus, haja lua. Oh glória. Disse Deus, haja água, entre separações de água entre a terra. Fale de novo. Disse Deus, haja peixes. Disse Deus, haja isto. E Deus dizia. E tudo que ele dizia, as coisas iam se formando. E aí alguém diz assim: Deus profetizava. Deus profetizava antes que as coisas acontecessem. E nós somos filhos de quem? Esse versículo provoca os filhos de Deus. Nós declaramos o que não vemos. A fé é a expectativa firme daquilo que nós não vemos. É a prova daquilo que nós vemos. Mas nós cremos. Quantos estão crendo aqui hoje? A fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas, de maneira que aquilo que se vê, de fato foi feito do que é visível. 4. Aí ele começa uma sucessão de heróis. Ele começa a falar do primeiro homem. Pela fé, diga, pela fé, irmão, a tua oferta, se não for pela fé, não é oferta. Se o teu louvor não é pela fé, não é louvor. Se você não tiver fé para acreditar em Deus, não é viver em Deus. Pela fé ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o bom testemunho que ele era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, porque por ela, depois de morto, ainda estamos falando dele. Glória a Deus. Teve gente que já partiu, que nós chamamos heróis da fé, que não estão aqui escritos, mas continuaremos falando deles. Pela fé. 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque não fez nada, irmão Celi, não construiu uma cidade, não ganhou uma guerra, não fez milagres, não pregou para ninguém. Ele não fez nada que pudesse produzir algo na terra, mas ele simplesmente resolveu andar com Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é daqueles. Deixa eu pular aqui. Números capítulo 23, versículo 4. Números 23, 4. Números 23, 4. Eu amo muito a palavra de Deus. Me perdoem se eu for invasivo assim, sabe, irmão Sandro? Mas as pessoas falam de um novo avivamento, de que o céu vai descer. Eu não sei se o céu desceu, a terra subiu. Avivamento é tu crer e ponto, e viver anos na presença de Deus. Avivamento para mim é crer naquilo que Deus está dizendo, ainda que eu não veja, mas eu creio. Números capítulo 23, versículo 10. Números capítulo 23, versículo 10. Ou me perdoa,
Vai em Êxodo, talvez em Êxodo capítulo 23, versículo 10. Vê se eu acho o mesmo texto. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui. Ou eu anotei errado. Depois eu dou para os irmãos o texto certo, ok? Vou ler aqui. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Depois eu dou o texto certinho para os irmãos. Se alguém me ajudar aí, antes de terminar a reunião, eu digo: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura não diria e não faria, ou falaria e não confirmaria? Número 23. Número 23, vê lá para nós. Diga para o teu irmão: Deus não é homem. Deus não é homem para que minta. Diga. E nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Amém? Deus não se arrepende. Deus não muda. Deus não falha. Deus não erra. Deus não se arrepende. E isso eu quero tentar terminar aqui. Que o projeto de Deus, quando Ele olhou para mim, quando Ele olhou para você, nós somos parte do projeto de Deus. Nós somos o maior projeto do Senhor. E quando Deus nos escolheu, Ele não errou. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Os pregos cravados na cruz continuam a falar. E a pergunta que alguém faz: o que ele estava cravando na cruz? Ele estava cravando na cruz o meu e o teu nome. Isso está em Isaías capítulo 49, 16. E nas suas mãos furadas Ele tem cravado o meu e o teu nome. Até hoje nós somos frutos de um desejo eterno de Deus. Amém, querido? Você que recebeu a palavra, não quero me estender mais das horas. Eu quero te convidar a sair do seu banco e vir aqui hoje, se a palavra tem tocado o teu coração. Amém? Venha até a frente aqui, eu quero orar por você, quero interceder por sua família, interceder por você, e tenho certeza que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. E porventura Ele não dissesse alguma coisa, não faria, falaria e não confirmaria. Eu falei de tudo um pouco, para falar de muitas coisas. Quando Deus nos gerou, quando Deus nos criou, e talvez muitos de nós não tivemos um passado bacana, ok? Talvez muitos de nós a vida não foi como nós desejaríamos que fosse, ok? Mas quando eu aceito Jesus, entendo Jesus, desfruto de Jesus, e não permito mais que as coisas velhas me atormentem o meu presente, para que não venham envenenar meu futuro. Eu não posso alterar nada do que já aconteceu, irmãos, mas eu posso pegar uma bomba e explodir a ponte que ainda me leva para o meu passado e me judia. Aí eu posso pegar todas as minhas dores e ir lá para Isaías capítulo 53
E ele levou sobre si todas as minhas dores e todas as minhas enfermidades. E pelas suas pisaduras eu sou sarado, não só físico, mas como espiritual. Depois vem dizendo que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas, diga velhas, são passadas, em nome de Jesus. E eis que tudo se faz novo. Não pode ser só uma frase, tem que ser uma vida verdadeira vivida. Eu posso voltar para a mesma casa, voltar para o mesmo emprego, voltar para a mesma família. Eu posso voltar para o mesmo mundo que eu vivo, que o mundo não vai mudar, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jesus diz: Pai, não rogo que os tire do mundo, mas os livres do mal. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Nesta noite, talvez a gente não vá mudar as coisas do lado de fora da casa, mas eu posso mudar as coisas do lado de dentro. Eu sou um novo homem, porque haverá um Naamã que ainda poderá me escravizar para cumprir um propósito de Deus, que na verdade era para salvar a vida dele. Talvez Deus permita que eu passe por alguns lugares difíceis e estreitos, para que através da minha vida o seu nome seja glorificado. Nada mais me amarra. As algemas que amarravam Paulo e preso nas cadeias, ele dizia: glorifico a Deus porque estou preso, corpo, mas a palavra de Deus está livre, eu sou livre. O que me torna livre, o que me torna rico, não é o que eu possuo nas mãos, mas é o que eu possuo dentro do meu coração. É a certeza que Deus está comigo, comendo um belo churrasco ou fritando um ovo frito. Por isso, nesta noite, irmãos, a gente não vai mudar o mundo não vai mudar. A roubalheira vai existir, a corrupção vai existir, os maus vão existir, os violentos vão existir, os que te invejam vão continuar existindo. Talvez tu vença um, vai virar outros. Mas o importante não é o que existe lá fora, é o que opera aqui dentro. Eu não sou mais construção do que opera lá fora. Então eu não me permito mais andar angustiado, com medo, com vergonha. Eu não me permito mais andar desesperado. Eu não me permito mais andar como pobre. Mas eu sou rico, eu sou livre em Jesus. E a maior riqueza do homem não é o que ele possui falando, mas o que ele possui aqui dentro. Ainda que a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio, e a Bíblia diz que com o coração alegre aformoseia o rosto. Isso é Bíblia. Você pode ir em muitos lugares, conhecer várias culturas, você pode ter vários amigos, você pode ter vários sonhos, mas enquanto você não voltar por propósito de Deus, porque quando você alinhar a sua vida com Deus, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo, porque Deus, o caminho de Deus é bom, agradável e perfeito. Então nesta noite desfrute disso. Amém, querido? Desfrute. Você está na linha da vitória. Creia nisso. Absorva isso. Daniel foi para a cova dos leões com mais de 80 anos, já tinha passado por várias provas ali, várias provas. Daniel, ele sofre, ele passa por perrenhas, passa por prova, e aos 84 anos ainda está enfrentando leão. Fica firme, irmão. Não chegou nos 84, vai ter uma cova te esperando daqui a alguns dias, e fica firme, porque mesmo que haverá muito leão, continuará o mesmo anjo tapando a boca do leão e te livrando de lá. É essa a certeza que temos o tempo todo. Amém, queridos? Que Deus possa falar no teu coração aqui hoje. Que não seja mais um culto que diga: ufa, que palavra boa. Não, mas hoje eu quero transpor. Eu quero sair de um lugar e entrar no nível de bênção na minha vida, porque afinal de contas eu nasci para vencer, porque eu sou filho de Deus. Eu fui chamado. Façamos, pois, o homem em nossa imagem e semelhança. Assim Deus os criou. Amém, queridos? Feche teus olhos. Pai eterno,
Celebramos a Ti nesta noite por tudo que a Tua palavra tem falado conosco, por tudo que ela tem gerado em nossa vida. Pai, abençoa cada um dos Teus servos, das Tuas servas. Que esta palavra gere em nós, Senhor, mudança de conduta, de mente, de pensamentos. Que esta palavra, Senhor, venha gerar em nós, Senhor, atitudes diferentes. Que esta palavra, Senhor, nos cubra, nos livre, nos proteja. Que nesta noite, Senhor, que todo espírito contrário caia por terra nesta noite. E que possamos ser mais felizes, mais fortes, escondidos em Ti, Pai. Que a Tua glória desça não só sobre o templo, mas sobre as nossas vidas. E que nesta noite, Senhor, possamos entender que a partir de agora entregamos a caneta do controle de nossa vida nas Tuas mãos. Aleluia, para que o Senhor escreva um caminho novo. Aleluia, um caminho novo. Toma em Tuas mãos a direção da minha vida, da vida da Tua igreja. E nesta noite nos mostra uma água viva que vem do céu. Aleluia, nós Te louvamos, Jesus. Nós Te glorificamos. Adore ao Senhor.